Vamos receber o professor Luciano Zubaran Goldani, que é professor titular e vice-diretor da Faculdade de Medicina da URGS, com a temática Como redigir um artigo e trabalhos científicos. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos, boa tarde, Luísa. Eu estou aqui a tentar compartilhar com vocês, não sei se está entrando aqui Entrou o meu slide aí para vocês? Ainda não, professor. O senhor botou o share screen? Deixa eu botar aqui. Não entrou, né? Ainda não. Logo abaixo das câmeras está escrito share screen. Só que ele entra... Eu não estou conseguindo... Eu estou com o Word aqui, mas não estou conseguindo compartilhar ele. Deixa eu ver aqui. Tela inteira, aplicativo. Aqui. O senhor vai no StreamYard mesmo, o senhor coloca share screen. Entrou? Ainda não. Assim, o senhor vai no StreamYard e aí o senhor coloca share screen, daí já vai aparecer a tela do seu computador. Isso, agora está entrando. Entrou. Okay. Eu vou ver se eu coloco agora ele em todo... Ok? Certo, professor. Pode iniciar assim que o senhor estiver pronto. Bom, obrigado, então, a todos que estão aí nos acompanhando nessa sexta-feira. É um prazer estar com vocês. Obrigado aí pelo convite da comissão organizadora. É sempre um prazer a gente poder falar nesse tópico, né, que é muito importante. E o meu objetivo aqui, eu fui designado para falar como redigir um artigo. Então, eu vou tentar falar, não usar um tempo que não seja muito prolongado, para a gente possa fazer perguntas no final da apresentação. Ok, pessoal? Bueno, então, eu me apresentando, meu nome é Luciano Goldani, eu sou professor da Faculdade de Medicina e atuo também como editor-chefe do Brazilian Journal of Infectious Disease, que é o nosso principal revista científica na área de doenças infecciosas aqui no Brasil, né? Então, eu gostaria de, inicialmente, falar que um trabalho científico é o produto de tudo que nós fazemos na vida acadêmica. Não adianta a gente fazer um TCC e simplesmente colocar esse TCC numa gaveta. Não adianta a gente fazer um mestrado e colocar a nossa dissertação numa prateleira. E, da mesma forma, doutorado, pós-doutorado. Quem desfruta da vida acadêmica precisa publicar em uma revista científica o seu trabalho. Isso, qualquer currículo que hoje em dia é observado numa banca, seja para o emprego, seja na vida privada, seja na vida acadêmica, a gente sempre olha a associação daquele título com uma publicação, né? Aquele título acadêmico com a publicação. E até chama a atenção da banca quando nós olhamos para um título, um doutorado, um mestrado, e nós não vemos ali naquele título a publicação daquele trabalho. Então, alguma coisa ocorreu para que o pós-graduando não tenha publicado. Então, eu diria que é fundamental se publicar na vida acadêmica. Logicamente que isso começa lá na pós-graduação, lá na graduação, né, na iniciação científica, no seu TCC, né, no trabalho de conclusão, depois a gente vai migrando para outras áreas, outros títulos, e começa simplesmente com o que eu acho mais importante, que é ter uma boa ideia.
Não adianta a gente fazer um trabalho científico sem que exista uma originalidade nesse trabalho. Então, e nós vemos isso muito. As pessoas tendem a replicar as coisas que já são feitas, muitas vezes, perdendo seu tempo e gastando, às vezes, dinheiro, né, na sua pesquisa, seu tempo, e por isso têm uma dificuldade muito grande em publicar esses trabalhos. Então, uma boa ideia, originalidade é fundamental numa publicação, e nós começamos com isso lá no projeto. No projeto de TCC, no projeto de iniciação científica, no projeto de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, isso é fundamental. Vocês vão ter uma facilidade muito maior de publicar o trabalho de vocês, se vocês estiverem fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa que realmente tem um impacto científico, e não simplesmente uma repetição. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto importante nessa apresentação. Todo mundo vendo aí? Está vendo, Luísa? Sim, tudo certo. Obviamente, além da boa ideia, da originalidade, nós temos que ter resultados. Não existe nenhum tipo de publicação científica em que nós não tenhamos que apresentar os resultados. Não adianta ter o projeto, os objetivos desse projeto, e a gente não tenha colhido nenhum resultado. Os resultados são fundamentais para que uma publicação seja publicável, né? Ou seja interessante. Então, para isso, nós precisamos de uma boa ideia, originalidade e concretizar essa ideia. E isso vem através dos resultados. Os resultados vão nos propiciar essa publicação. E esses são fundamentais numa publicação. Esses resultados, muitas vezes, podem ser apresentados de diversas formas e pode impactar muito o modo com que vocês vão apresentar esses resultados numa publicação científica. A originalidade não é mais do que uma imitação criteriosa. Ou seja, essa originalidade nada mais é do que o diferente, aquilo que nós estamos buscando para fazer com que a nossa pesquisa, a nossa publicação seja melhor. Uma das coisas importantes de uma publicação é nós publicarmos na língua inglesa. A língua inglesa é a língua universal. Todos os manuscritos que estão entrando nos principais databases são publicados em inglês. E nós temos que buscar esse objetivo, publicar o nosso trabalho em inglês. Ele vai ter mais visibilidade, nós vamos conseguir colocá-lo em revistas melhores, e com isso nós vamos conseguir disseminar melhor a nossa informação. Então, a língua inglesa é o idioma global científico para as publicações. Eu acho inconcebível que nós produzimos um trabalho interessante, com dados interessantes, e na hora de nós colocarmos numa revista, a gente não coloque na língua inglesa. As revistas brasileiras, mesmo as revistas brasileiras, que ainda não têm uma circulação internacional, já estão promovendo a língua inglesa como a língua de referência, a escrita de referência nos seus artigos. Obviamente, nós temos dificuldade em publicar em inglês, porque não é fácil escrever um artigo em inglês. Mesmo para as pessoas que falam bem inglês, não significa que elas vão escrever bem em inglês, principalmente nós, latinos-americanos. Nesse sentido, existem atualmente, diferente quando eu comecei há muitos anos atrás a escrever artigos, onde nós não tínhamos nenhum tipo de auxílio. Hoje em dia nós contamos com auxílios para editarem, para corrigirem o inglês, até mesmo no próprio existem grammars, softwares de grammars, de correções na internet que nos auxiliam para isso. Nós temos editores, né, como o American Expert, Scientific, que também fazem esse trabalho, logicamente,
eles cobram uma FII, um pagamento para essas correções, mas isso é fundamental, não interessa a forma que vocês vão melhorar o artigo de vocês, corrigir o inglês, o grammar, como é que se escreve, não interessa. Interessa que vocês têm que fazer uma boa apresentação na língua inglesa. Isso é fundamental na avaliação inicial do artigo. Não adianta vocês terem dados sensacionais, um trabalho sensacional, e vocês terem um artigo com um inglês completamente incorreto, mal escrito. Isso vai depor contra o artigo de vocês. Por isso é fundamental que vocês trabalhem bem na língua inglesa, na edição da língua inglesa, com os vários recursos que hoje em dia nós temos na internet, né, editores profissionais, né, algumas universidades, algumas instituições contribuem para o pagamento desses editores, né, como parte de verba para a pesquisa. Então, é fundamental que vocês estejam atentos a isso, para não mandarem um artigo com inglês, como a gente fala na gíria, um inglês aportuguesado, né? Aquele inglês que você faz a tradução literal, né, português-inglês, quando a gente sabe que a maneira de escrever o inglês é diferente do português. Então, a gente não pode mandar um artigo aportuguesado, né? A gente tem que colocar um artigo que flui e que faça que o leitor ache agradável para ler aqueles dados, aquele artigo que vocês estão escrevendo. Basicamente, nós temos dois tipos de artigo, né? Logicamente, nós temos algumas coisas a mais do que esses dois tipos, né? Que é o artigo original, quando se apresenta um tema ou abordagem própria, artigos, você tem dados próprios, e o artigo de revisão que você vai buscar na literatura, vai fazer um resumo e discutir informações. O artigo original é o artigo aquele que vocês onde vocês vão publicar os dados de vocês, né? De iniciação científica, de TCC, mestrado, doutorado, pós-doutorado, onde vocês vão gerar os próprios dados. O artigo de revisão é interessante no sentido que vocês podem, né, fazer uma revisão sobre um assunto interessante aí e colocar na literatura científica. O artigo de revisão, a originalidade tem que ser um pouco maior, porque existem inúmeros artigos de revisão em diversas revistas renomadas. Então, se buscar um artigo de revisão exige muita originalidade para se colocar numa revista. E, por isso, é necessário uma ampla avaliação se aquele assunto que vocês estão se propondo a revisar esteja realmente na literatura. Existem alguns outros tipos de artigo que poderia se encaixar, que seria as short communications, né, as comunicações curtas ou rápidas, que são artigos, são dados muito, muito concisos, no qual as revistas se propõem a publicar um artigo menor, sem toda aquelas sessões, né, que nós vamos comentar agora adiante, de introdução, materiais e métodos, resultados. Você faz um único cômpito, né, uma única sessão, e ali você coloca de forma rápida aquele dado. Muitas vezes isso aí é próprio de artigos que têm dados muito interessantes e necessitam de uma publicação rápida. Então, seriam os short communications. Um outro tipo de artigos são as letters, né? As letters, geralmente, são dados não muito expressivos, né, no qual os autores colocam, né, para o editor, e o editor publica esses dados, às vezes não muito expressivos, que nem se encaixam no artigo original, numa short communication, ou, às vezes, artigos que questionam publicações prévias, né, naquela revista. Então, são outras formas de artigos que vocês podem encontrar numa revista científica. Mas, basicamente, os principais são esses dois, artigo original e artigo de revisão. Bueno, a próxima pergunta bom, eu tenho um trabalho excelente, original, meus dados estão muito bons, meu orientador, meu co-orientador acharam sensacional meus dados, onde é que eu vou publicar? Bom, eu acho que a primeira coisa é buscar uma revista
que tenha circulação internacional. Hoje em dia, nós vivemos num mundo globalizado, então nada mais pertinente do que nós disseminarmos a nossa informação para o maior número de pessoas possível, para a academia no cômputo universal. Existem várias revistas, né, que têm essa magnitude, né, e, mais uma vez, a maioria delas publica os artigos em inglês. Existe maneiras de a gente saber se as revistas são mais ou menos fortes, além da circulação internacional, de publicar em inglês. Vocês podem usar as métricas, né? Aqui são um exemplo das métricas que são usadas para vocês saberem que tipo de revista é aquela que vocês querem colocar o artigo de vocês. Então, a mais popular, a mais usada na academia, no ambiente acadêmico, é o Impact Factor, o fator de impacto. Então, o fator de impacto mede, né, quanto é referenciado os artigos que são publicados nos 2 anos prévios. Ou seja, o Impact Factor das revistas agora estão sendo avaliados, 2020, e basicamente eles estão computando as referências, quem está referenciando os artigos de 2019 e 2018 da revista em questão. Então, vamos pegar o Lancet, que é uma revista extremamente importante em termos científicos. O Impact Factor dela está sendo avaliado em 2020, então todos os artigos de 2019 e 2018 dessa revista estão sendo referenciados, ou seja, estão sendo utilizados em outros artigos, estão sendo medidos. Então, se tu tem um artigo que foi referenciado em outro artigo, conta um ponto, depois mais um ponto, se foi em outra revista, e isso vai acumulando em número de referências, e depois você vai colocar no denominador o número de artigos que foi publicado nesses 2 anos. E aí você tem o Impact Factor. Então, este é o impacto da revista, que é medida anualmente, né? Seria, então, o quanto ela está sendo referenciada, quantos artigos daquela revista estão sendo utilizados por outros autores para colocar como referência nos seus artigos. Então, esse é um dado mais popular. Para dar uma ideia para vocês, no Brasil, as nossas revistas atingem, no máximo, um Impact Factor de 2,3, 2,2. Nós não temos, senão agora avaliando o último Impact Factor de 2019, a revista mais expressiva 2,3, né, que seria o maior índice de impacto. Para colocar para vocês no mundo, colocamos aí o Nature, o Science, o New England Journal of Medicine, nós estamos colocando aí em torno de 20 a 30. Né? Então, quer dizer, são revistas que têm os artigos são referenciados de uma forma maciça pela importância dele. Então, quanto mais referências esse artigo é utilizado em outros artigos, significa que realmente são artigos importantes. Então, você pode olhar isso, né? E eu diria, existe um Qualis, né, no Brasil, que define para cada área qual é o Impact Factor que poderia ser que é importante para aquele Qualis. Então, isso varia para cada área. Qualis A, Qualis B, tem os subgrades, né, A1, A2, A3, B1, B2, B3, baseado no Impact Factor. Né? Então, vocês podem olhar o Qualis, que é muito relacionado à pós-graduação, que é importante para a pós-graduação, ou então você pode usar o próprio Impact Factor. Uma coisa é certa, se tiver um Impact Factor alto, ele vai ter um Qualis alto também, na maioria das vezes. Então, essa é uma maneira de se olhar e também saber se o trabalho de vocês é de magnitude muito importante, extraordinário, médio ou um pouco mais fraco. Então, vocês podem colocar na revista de acordo com essa avaliação, certo? Bom, depois da escolha do artigo, vocês vão ter que... escolha da revista, vocês vão ter que fazer a submissão. A submissão, muitas vezes, é complicada, vocês vão ter que fazer um login, vocês vão ter que preencher uma série de questões no artigo, na revista que vocês estão enviando o artigo. Existem já também sites especializados em fazer essa submissão, mas essa submissão é muito, a meu ver, não precisa de nenhum grupo especializado para fazer a submissão. Vocês mesmos podem fazer e entrar no site e fazer essa submissão.
Bom, falando propriamente de um artigo, então vocês têm um projeto fantástico, vamos lá, geraram dados importantes, originais, buscaram uma revista, e agora vocês vão trabalhar na escrita desse artigo. Por que se olha para a revista? Porque a revista, às vezes, tem ali no Guide of Authors, em cada revista tem uma explicação como é que devem ser os artigos. De um modo geral, os artigos vão ser muito parecidos, variam algumas coisas, você tem que cuidar das referências, alguns artigos modificam o formato das referências num formato diferente do outro, mas a maioria vai seguir os mesmos quesitos, que basicamente envolve o abstract, que é o resumo do artigo. Então, aí eu estou dando um exemplo para vocês, né? Ali vocês vão botar em 2 ou 3 parágrafos, vai depender da revista, né? Algum tem um número de palavras determinado, que vocês podem, no máximo, colocar no abstract. Esse, para mim, é um dos pontos principais da revista, é o resumo, porque hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para abrirem todo o artigo, e elas vão para o abstract para olhar realmente o que aquele manuscrito, aquele artigo tem de importante. E aí, o manuscrito, quem passeia, né, quem anda por todas as plataformas, ele é o primeiro a aparecer. É o título, os autores, e aí vem o abstract. Então, é fundamental que, se o trabalho de vocês vai ser importante e vai ter um impacto na comunidade científica, vocês querem que eles leiam o trabalho de vocês, façam um bom abstract. Trabalhem bem no abstract para que o artigo de vocês seja referenciado por outras revistas, seja lido por outros autores. Posteriormente a isso, eu gosto de chamar a atenção também, né, antes do título, depois, após o título, é a questão dos autores. Isso dá muito problema, as pessoas colocam os nomes alterados dos autores, isso vai gerar um problema posteriormente, porque depois que está publicado, depois que saiu a publicação, você não consegue mais modificar, você tem que fazer uma errata, que já não é a mesma coisa. Então, uma das principais pontos que chamam a atenção quando você tem um artigo é colocar o nome certinho dos autores, né? Verifique com cada um deles se o nome está certinho, porque isso aí pode gerar um estresse se os nomes não saem corretamente. A introdução é muito importante, essa parte do artigo, para mim, é fundamental, é onde vocês vão colocar, de um modo geral, o que significa aquela questão do artigo, né, de um modo geral, e depois, no finzinho, vocês vão colocar os objetivos, né, os objetivos que vocês querem, baseado no que existe na literatura científica. Então, vocês dão um parágrafo explicando o que significa aquela questão, o que existe na literatura, e aí vocês vão entrar nos objetivos, né? Então, é o que vai chamar a atenção do leitor. Posteriormente a isso, então, vocês deram uma visão geral, colocaram os objetivos, aí vocês vão para os métodos. Então, os métodos nada mais são como é que vocês fizeram a pesquisa de vocês. É fundamental essa sessão ser muito bem escrita, porque a metodologia vai dar uma fidedignidade para os resultados de vocês. Eu fico muito chateado quando eu vejo um número muito grande de resultados num artigo, e quando eu olho para métodos, existe um parágrafo onde descreve muito vagamente o que foi feito naquela pesquisa. Então, isso não dá credibilidade aos resultados, mostra mostra que os autores, os pesquisadores, não deram atenção para a metodologia, né? E isso isso não ratifica os resultados que eles estão obtendo. Então, a metodologia tem que ser criteriosa e muito bem explicada, né? Qual é a máquina, que tipo de máquina foi utilizado na geração daqueles dados, né? Como é que foi obtido a casuística de vocês. Tem que ser muito detalhista na metodologia. Posteriormente, nós temos os resultados. Os resultados é aquilo que eu diria que é a cereja do bolo do artigo. Ali vocês
ali, eu acho que nessa sessão exige a criatividade da gente. Nós podemos colocar figuras, podemos colocar tabelas. Eu gosto muito de figuras e tabelas, que muitas vezes valem por 2 ou 3 parágrafos escritos. Exige da gente muita criatividade, né, em fazer figuras e tabelas bonitas. Isso dá eu diria, um tchan para o trabalho. Então, os resultados é a cereja do bolo, né? Vocês estão alinhavando a metodologia criteriosa aos resultados bonitos. Aí entra a questão de dados interessantes precisam ser muito bem apresentados, né? Mostrados não só tentar chamar a atenção do leitor com tabelas, figuras bonitas para os dados que vocês têm. Posteriormente a isso, aí sim, para mim é uma das partes mais difíceis para se escrever, que é a discussão. Vocês vão colocar os dados de vocês dentro da literatura, dentro do que existe em relação ao que vocês estão gerando, né? E aí vocês vão buscar, é onde existe o maior referenciamento de artigos, vocês vão fazer uma pesquisa na literatura, e aí vão colocar, né, na discussão o que se publicou até hoje naquele assunto, fazer o contraponto, fazer tentar discutir se aquilo que foi obtido antes, críticas construtivas, críticas até mesmo destrutivas, se um artigo for muito ruim, né, pode ser colocado, mas sempre com elegância. Então, esse, para mim, é o ponto principal, é a discussão, que aí está acoplado às conclusões finais, né? As conclusões finais, né, encaixam na discussão, e a maioria das revistas estão colocando conclusões finais como um subtítulo, né, da discussão. Nas conclusões, logicamente, vocês vão colocar em um parágrafo aquilo que vocês têm de mais importante no artigo de vocês. E, por fim, as referências. As referências, a base de dados tem que ser bem escolhida. Vocês tiveram uma aula sobre isso com a Raquel, né? E tem que ser muito bem feita. Não dá para deixar de fora nenhum artigo importante. Tem que saber escolher as revistas e os artigos que são importantes. Mais uma vez, a importância das revistas entra em jogo aí. Vocês têm que avaliar se é uma revista importante que está dando aquele dado que vocês vão jogar na discussão de vocês. Então, tem que ser criterioso na análise, tem que ser ampla, mas criterioso na hora de colocar no artigo de vocês, né, buscando os artigos mais interessantes, que, na maioria das vezes, é proveniente de revistas importantes. Ok? Com isso, vocês vão fechar o artigo, e daí vocês vão fazer a formatação final, que, mais uma vez, envolve uma boa edição e correção do inglês para ele ficar prontinho para encaixar na revista, certo? Seguindo sempre os Guide of Authors, né? Porque cada revista tem uma peculiaridade. Então, basicamente, é isso. Aí está um artigo publicado na International Journal of Hypertension. Lá está o abstract. Esse é um abstract dividido em subtítulos, né? Algumas revistas fazem isso, eles colocam o background, purpose, que é o objetivo, métodos, resultados e conclusions. Então, é um artigo estruturado. Algumas não colocam estruturação, outras colocam estruturação. Muito importante o abstract. Esse que vai circular de forma muito mais rápida entre pesquisadores, leitores da academia, e que muitas vezes não tem o tempo necessário para abrir todo o artigo. Então, se vocês conseguirem colocar nesse abstract o importante, tanto em termos de background, de objetivos, metodologia, resultados e conclusões, vocês estão dando, eu diria, um grande passo aí para que o artigo de vocês seja muito bem aceito na comunidade científica. A introdução, né, métodos, como vocês podem ver, né, dividido em subtítulos, né? Aí vocês podem colocar os participantes, os procedimentos, as medidas, a estatística, o comitê de ética. Você pode colocar vários subtítulos na metodologia, ok?
não está muito claro aí, mas esse basicamente é os resultados. Um artigo extremamente interessante, onde ele compõe os gráficos de diferentes tipos, né? E já coloca no próprio gráfico, misturando com figuras, né? Figuras misturadas com gráficos diferentes. Então, chama atenção, e muitas vezes existe uma associação entre eles, né? Entre a figura, o gráfico da direita, o gráfico da esquerda. Então, se vocês conseguirem ter esse tipo de originalidade, vocês vão dar um passo muito interessante para apresentar. Professor, o senhor se mutou, eu acho. Professor, o senhor apertou no botão mute. Tenta apertar novamente para sair o som para nós. Tem que ser ali no StreamYard, no site da plataforma. Ok? Isso, agora voltou. Perfeito. Tudo certo agora? Tudo certo. Sim, professor, tudo certo. Então, basicamente, a revista, nos Guide of Author, vocês vão ver lá várias informações, o copyright, que é o direito do artigo, que as declarações de submissão, tem vários quesitos ali, como é que são as referências, como é que é o formato do artigo. Então, é muito importante que vocês leiam o Guide of Author de cada revista antes de fazer a submissão. Então, basicamente, a publicação envolve a submissão, vai ter o editor que vai receber, ele vai fazer uma decisão, mas antes de ele fazer a decisão, ele vai pedir para revisores ad hoc, ele vai mandar para especialistas avaliarem os artigos, né? E através da avaliação dos revisores, é por isso que vocês têm que fazer um artigo, o artigo tem que ser interessante, bem apresentado, para que os revisores gostem e dêem uma opinião favorável para o editor, porque o editor, geralmente, o editor-chefe, não é o especialista numa determinada área. Quem está fazendo a revisão são os subespecialistas, né, naquela área. Então, a recomendação deles vai fazer com o editor, né, isso se chama de peer reviewing, né? Hoje em dia, na Covid, nós estamos vendo artigos que saem antes desse processo. Os artigos nem foram ainda avaliados pelos revisores, pelos editores, já estão saindo na internet como preto no branco, ou seja, isso é um atalho que não pode ocorrer na literatura científica. Ele tem que ser recebido pelo editor, o editor tem que mandar para os subespecialistas, né, especialistas naquela área, e eles vão fazer as recomendações, as análises dos dados do artigo, e aí mandarem essa resposta ao editor, que vai fazer a decisão favorável ou não. Posteriormente, ele é enviado, se for favorável, para o typesetting. Então, tem mais uma correção. Mais uma vez, essa correção é feita pelo próprio editor, mas principalmente pelos autores. E aí eu chamo a atenção que nessa correção, a primeira coisa que se olha é se existe algum erro de gramática, de escrita. É a última avaliação dos autores, e principalmente os autores. Os autores, que eles não saiam com os nomes errados. Ok? Então, se chama isso aí de author proofs. Então, ou seja, as provas que os autores recebem, né, geralmente o autor correspondente, e ele envia para os outros autores, coautores, para que olhem também o artigo e se manifestem sobre algum problema que o artigo tenha antes da publicação. Isso é muito rápido, porque o artigo já está na linha de edição. Certo? E, posteriormente, ele vai ser publicado. Então, aí os peer reviews, né? Então, eles avaliam esses artigos, se dedicam a esses artigos, observam se realmente é um artigo que está trazendo uma contribuição para o mundo científico,
se ele é válido, se ele tem credibilidade, né? Como é que é a apresentação desse artigo, né? E com isso eles vão avaliar e mandar essa sua avaliação para o editor. Geralmente, cada artigo é avaliado por dois revisores. Algumas revistas, quando há um empate, sugerem um terceiro, algumas já mandam para 3 revisores. E hoje em dia nós estamos sofrendo uma dificuldade para ter revisores, por falta de tempo. Como é um trabalho inteiramente gratuito, né, os revisores não recebem nada, é só a gana pelo mundo científico que faz eles fazerem essas revisões. Muitos não têm tempo para fazer essas revisões, nós estamos sofrendo uma carência. Existe aí até uma corrente que acha que esses revisores devem receber um pagamento das editoras, que estão ganhando muito bem para a publicação de artigos, para que eles recebam algum tipo de pagamento, né, para fazer essas revisões, porque hoje em dia está muito difícil para os editores conseguirem esses revisores disponíveis para fazer essas revisões. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Agradeço a todos. Eu finalizo aqui com o que o Wolfgang Paul disse, né? O Wolfgang Paul está vivo ainda, é um físico alemão, ganhador do Prêmio Nobel, né? Ele acha que a publicação é fundamental e deve ser muito, muito, muito bem pensada, muito bem avaliada, muito bem revisada. I do not mind if you think slowly, but I do object when you publish more quickly than you think. Então, publicar é uma arte, não sejam rápidos, discutam bem, procurem avaliar bem o artigo de vocês, porque ele vai ficar lá para sempre, lá no PubMed, nas diferentes plataformas, e eterniza, né, os pesquisadores, os autores, e por isso que ele tem que estar muito bem chancelado do ponto de vista acadêmico. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. A tua palestra foi incrível, o pessoal gostou muito, a gente conseguiu aprender muito, muito com a tua aula. Nós temos algumas perguntas aqui. A Cauane fez 2 perguntas. Durante a graduação, é bastante incomum ocorrer publicações de autoria de alunos de iniciação científica e outros. Quando existe a possibilidade do IC publicar um artigo de sua autoria, como lidar com os custos atrelados a isso? Bom, os custos da publicação, existe um grande número de revistas científicas que não cobram nada para publicação. Existem outras revistas científicas que cobram para publicação. Isso está aumentando cada vez mais, porque o custo, as revistas não conseguem manter o custo das publicações sem que exista a contribuição dos autores. Chama de APC, né? Artigo by the author, né? Então, hoje em dia, a melhor forma que existe é tentar buscar revistas que não cobrem taxa de publicação, né? É a única maneira que tem para se escapar, né, nesse ambiente de crise que nós vivemos, tanto na área científica, econômica, né, de fomento à pesquisa. Então, existem revistas muito boas que não cobram taxa de publicação, outras cobram taxa de publicação. Nós, lá na Faculdade de Medicina, o Hospital de Clínicas, de acordo com o impacto da revista, ele fornece um auxílio financeiro para os autores, né, publicarem numa revista que cobra uma taxa. Então, nós temos essa facilidade para publicar em revistas que cobram. Nós temos um auxílio do GPPG, do Hospital de Clínicas. Não sei se era isso a pergunta. Sim, era isso, professor. Obrigada. A próxima pergunta da Cauane é: existe no momento alguma informação acerca da diminuição do viés de publicação? Isso acaba atrapalhando bastante quando precisamos analisar uma revisão sistemática. Eu não entendi muito bem o viés de publicação, o que seria Ela pergunta se tem alguma informação sobre a diminuição do viés de publicação. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: nós temos hoje em dia um número enorme de revistas científicas que foram se criando ao longo do tempo. Muitas delas são extremamente ruins. Muitas delas nem têm
um corpo editorial, revisores adequados, né? E publicam qualquer coisa que são mandadas para elas. Essa é a verdade. E essas revistas estão se disseminando no mundo, né? Mas tem métricas de qualidade. Por isso que eu digo, tem que olhar para a revista, ver o corpo editorial e ver as métricas de qualidade, que é o fator de impacto, onde ela está indexada, né? Existem outras métricas como o site score. Então, quando tu vai fazer uma revisão, você coloca o assunto ali no Medline, no PubMed, Scopus, no Embase, você vai olhar o assunto, mas você vai olhar para a revista. Você vai olhar para aquela revista e vai avaliar se o assunto realmente é pertinente e se aquela revista é adequada. Então, artigos, eu sempre olho, por exemplo, artigos do Lancet, do New England, do Nature, do Cell, são artigos fundamentais para estar na revisão. Agora, se você olhar para um assunto que está lá na revista Y, que é uma revista desconhecida, que não tem fator de impacto, eu nem coloco na minha revisão. Então, quem chancela se o artigo é bom é a revista. Então, não adianta vocês fazerem uma revisão bibliográfica e vocês colocarem revistas que não têm, né, chancela nenhuma acadêmica. Então, olhem para a revista e vejam a métrica dela para colocarem na revisão de vocês. Senão, vocês nem vão colocar essa revista e o artigo que está ali dentro dela para fazer essa revisão. Certo. A Cristiane perguntou, qual o número mínimo de subtítulos na discussão de artigo? Não existe um número, né? Depende. Se vocês têm um assunto que é muito... Existem vários artigos, várias referências publicadas em revistas boas, vocês têm que colocar todas elas. Muitas vezes, em 2, 3 sentenças, tu consegue colocar vários artigos. Tu não precisa explicar na tua discussão cada um dos artigos. Às vezes, eles trazem conjuntamente o mesmo propósito, os mesmos achados. Então, você faz uma união desses artigos, divide. É a mesma coisa, os artigos que são a favor, os artigos que são contra. E aí você vai colocar, né, naquela discussão aqueles vários artigos. Mas nunca deixar de fora os artigos importantes. A revisão de vocês, uma discussão principalmente, tem que ser completa, né? E de modo que ela seja citada adequadamente na revisão do artigo de vocês. Certo. A gente vai fazer a última pergunta agora, gente, por causa do tempo. A Priscila perguntou, qual é a melhor revista de publicação para quem está começando a produzir? Olha, existem várias revistas nacionais, né? Depende do assunto, né? Eu acho que o assunto, a revista tem que ser de acordo, geralmente, com o assunto que está sendo produzido. Então, se tu está falando sobre gen, tu vai colocar numa revista que fala sobre gen. Se tu está falando sobre uma revista que fala sobre bexiga, tu vai colocar o teu artigo numa revista que aborda bexiga. Então, revistas especializadas naquele assunto, né? Existem revistas nacionais com circulação internacional, que são revistas mais simples, né? Então, quem está começando... Agora, isso vai depender do artigo. Eu conheço gente que está numa iniciação científica que teve achados extremamente brilhantes e acabou publicando em revistas de alto impacto internacional. Então, depende do que vocês têm na mão. Se vocês têm grandes resultados que fazem a diferença, vocês vão lá para cima. Se vocês têm resultados que sejam médios ou até mesmo mais simples, pode ir para uma revista local especializada naquele assunto, não tem problema nenhum, mas não deixem de publicar. E sempre, como eu falei, procurem publicar em inglês. Ok. Ainda a gente está um pouco adiantado, então vamos fazer mais uma pergunta, professor. Se um artigo que elegi para a minha revisão de literatura estiver com erros, por exemplo, nome dos autores, citações erradas, ainda que seja relevante para a minha discussão, seria melhor desprezar esse artigo? Não, tem artigos que realmente passam, né, seja nas correções finais, e vem com erros, mas não indicam que a publicação seja de baixa qualidade. Então, o fato de ter erros não indica que seja de baixa qualidade. Agora, sempre bota um pé atrás, porque as boas revistas geralmente não deixam passar erros
né, terríveis, né? Eu já vi revista que é em inglês, daqui a pouco tinha um parágrafo na língua estrangeira, que era em russo. Aí eu falei, não tem condição, né? A revista devia ser traduzido do russo para o inglês. Só que durante a tradução eles esqueceram um parágrafo em russo. Me desculpe, se é uma revista que tem a qualidade científica, bons editores, bons revisores, não deixaria passar isso. Então já bota um pé atrás em relação a isso. Sim. A gente está bem adiantado, na verdade. Eu estava querendo correr aqui porque eu achei que não ia dar tempo, mas ainda dá para a gente fazer mais algumas perguntas. A Gerileide Valério perguntou: qual o tipo de artigo que tem mais facilidade em publicação? Os relatos de casos possuem dificuldade para publicação? Eu não comentei sobre os relatos de caso, mas eles se encaixam ali quase que em letras. Os relatos de caso são os mais simples que tem. Né? E o que é o relato de caso, para quem não sabe? Em medicina, tem um caso interessante. Fulano, vou dar um exemplo. O fulano bateu com a cabeça e ficou tonto, daqui a pouco ele virou uma pirueta, saiu caminhando, uma coisa que nunca foi descrito. E a pessoa coloca aquilo. Né? E aí ele vai para a literatura, diz que nunca apareceu aquele tipo de manifestação, eu vou relatar. As revistas não gostam muito de receber relatos de caso, porque os relatos de caso são muito baseados numa observação só. As revistas gostam de toda uma metodologia, de vários casos, avaliação. Então, cada vez mais está difícil se publicar relatos de caso. Existem revistas especializadas em relatos de caso, mas os relatos de caso são muito pouco referenciados. Ou seja, muito poucas outras revistas vão usar os relatos de caso para embasear suas discussões e fazer com que aquele relato de caso seja muito referenciado. Então, elas não gostam de ter relatos de caso, e o relato de caso não vai fazer com que tu seja um pesquisador outstanding, fantástico, mas é interessante. Eu gosto muito de relato de caso, mas são artigos no qual não fazem grande, eu diria, impacto em termos científicos. Mas são artigos interessantes que podem ser muito bem utilizados para quem está iniciando, acadêmicos, que viu um caso interessante com o seu professor. Professor, vamos publicar um relato de caso. Eu gosto muito disso. Estimula o aluno, né, faça com que o aluno aprenda muito sobre aquela doença, né, sobre aquele caso que ele está se dedicando. Eu acho que, do ponto de vista acadêmico, né, ele tem essa validade na questão do ensino, de estímulo do aluno, e também tem uma certa visibilidade para a comunidade científica. Seria mais fácil em um congresso, por exemplo, né, um relato de caso. Eu acho que todo artigo que vai ser publicado deveria ser levado para um congresso antes. Porque o congresso é uma maneira que nós temos de discutir o artigo antes dele ser publicado. Né? Então, é muito importante que ele seja avaliado antes da publicação. Então, se nós temos uma publicação, dados interessantes, é muito importante, né, que a gente leve isso para um congresso, para um pôster, né? As pessoas vão ali no pôster olhar, geralmente é pôster eles são todos aceitos, né? E ali é uma maneira de você discutir com os outros autores, até futuros revisores vão estar ali presentes, se for um congresso internacional. Então, eu acho uma maneira muito interessante, antes de vocês publicarem um artigo, vocês levarem para um congresso. Eu sempre faço com meus alunos de maneira completa. Leva para o congresso e depois nós publicamos. E procura discutir, né? Tira uma foto na frente do pôster, aí tem os revisores importantes que aparecem ali para, eu vi o fulano tal na minha área. Eu acho muito bacana, né, o congresso como estímulo, e também vai fazer uma prévia do artigo, né, que vocês vão publicar. Aqui, o Felipe perguntou: como fazer um artigo sendo universitário e não tendo iniciação científica? Não tem problema nenhum. Eu falei para vocês de plataformas que existem, bolsas que existem nas universidades, iniciação científica, depois na vida acadêmica, mestrado, doutorado, quem vai seguir essa carreira, mas qualquer um na vida, numa graduação, uma pós-graduação, não existe regra, né? Mesmo antes do nível superior, pode publicar. Não existe nenhum empecilho para isso. Então, tu não precisa estar engajado em qualquer tipo de bolsa, Se você está com o seu professor, vocês querem fazer uma pesquisa, geraram dados, não tem problema nenhum. Vamos lá apresentar esses dados, publicar esses dados. Não existe regra, né?
A universidade é universal, né? Então a gente ali vai buscar o que tem de melhor e tentar expor isso aí para a comunidade científica. E já no mesmo assunto, a Cláudia perguntou se é possível publicar sem ter vínculo a alguma instituição. Aí já é mais complicado, tu tem que estar ligado a uma instituição de ensino, né? Porque tu vai precisar de um orientador, né? Principalmente o aluno vai precisar de um orientador, ele simplesmente não pode ir lá, não está ligado a nenhuma instituição de ensino, né? Nenhuma instituição acadêmica, colocar o nome dele e o endereço dele. Onde é que ele gerou a sua produção, aqueles dados? Ele precisa do ambiente acadêmico, ele precisa da universidade, da faculdade, da escola dele, secundária, né, para gerar aqueles dados. Então, ele precisa de uma instituição que chancele aquela publicação. Certo. Bom, professor, ainda temos algumas perguntas, mas é para a gente não se passar muito. Quem sabe eu mando para o senhor depois e a gente publica nos Instagrams ali. Muito obrigada, professor. Tua palestra foi incrível. Até mais. Obrigado. Pessoal, agora a minha colega Lívia vai fazer sorteios, então boa sorte para todo mundo. O segundo formulário já está disponível, está na descrição do vídeo e também no chat. Então, vocês já podem começar a responder. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lívia, eu sou vice-presidente da Liga de Saúde Coletiva da UBRA e eu vim aqui hoje fazer os sorteios do nosso evento. A jornada de produção científica, ela foi um evento patrocinado e por isso eu vou falar um pouquinho mais sobre as nossas empresas. A RMed é o melhor curso preparatório para as provas de residência daqui do sul do país. E, pela nossa parceria, a gente vai sortear um curso de raio-x para casos clínicos. As regras do sorteio eram bem fáceis e estavam no Insta da LASP. Então, bora realizar esse sorteio. Então temos uma vencedora desse @Riadelpati. E, bom, pessoal, o pessoal da organizadora, o pessoal da organização daqui do evento vai conferir se essa pessoa fez todos os passos que eram necessários, que estavam descritos lá no post do Instagram. E daí a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom? Então, agora eu vou fazer o segundo sorteio da noite, ou melhor, da tarde, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Jaleco. A Jaleco, para quem não conhece, é uma plataforma online voltada para estudantes de medicina. E ela tem muitos recursos no qual é possível revisar e aprender muitas aulas. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, falando um pouquinho mais da empresa. E depois disso, vou fazer o sorteio. No ar, as videoaulas. Estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou
e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Bom, pessoal, para todo mundo que participou do evento hoje, a Jaleco está disponibilizando o cupom de 10% de desconto com o cupom Produção Científica para aquisição do plano Pro anual do Jaleco. Então, fiquem ligados, todo mundo que tiver interesse em assinar esse plano, utilizem esse cupom. Ele vai ficar válido até dia 28 de setembro, então se atentem a isso. Outra coisa também, pessoal, não esqueçam de preencher agora o formulário, o segundo formulário de presença, tá? Tá disponível no chat do evento. Deem uma olhada nisso. E também, pela nossa parceria, e principalmente, a gente vai sortear 4 cortesias mensais do Jaleco. Agora. Então, eu vou sortear agora os vencedores. Também, pessoal, as regras do sorteio, elas estavam bem fáceis e elas estavam disponíveis lá no Insta da Liga de Medicina e Família e Comunidade da UTS. Então, compartilhando. Opa. Agora. Boa sorte, então. Ah, meu Deus, mas é muita sorte. É isso que eu tenho para dizer. Então tá bom, a gente vai olhar se a Paty preencheu todos os pré-requisitos, né, para ganhar o sorteio. E a gente vai entrar em contato, então, com ela assim que for possível, tá bem? E então tá, pessoal, eu tava vindo aqui mais para falar isso para vocês. Aproveitem esse intervalinho entre as palestras, que daqui a pouco a gente tá voltando com as próximas. Oi, gente. Nosso próximo palestrante vai chegar daqui a pouquinho. Eu já vou ir apresentando ele, então. Bem, o nosso professor é o professor Ricardo, o Tim Becker, que é o professor de epidemiologia da Faculdade de Medicina e programa de pós-graduação em epidemiologia da UFRGS, com o tema Como publicar artigos e trabalhos em periódicos. Vamos só aguardar um pouquinho, porque o professor está entrando na plataforma. Lembrem que o segundo formulário fica disponível até às 6h45. O terceiro vai se abrir às 8 e vai ficar disponível até às 8h45. Vocês precisam preencher 2 dos 3 formulários para ganhar o certificado de 5 horas que será emitido pela UASP. Oi, gente. Passando para falar que eu comentei antes que eu ia sortear 4 cortesias mensais e no fim eu acabei sorteando só uma. Então eu vou sortear as outras 3 cortesias mensais do Jaleco agora. Então, boa sorte para todos, sorteando o segundo vencedor. Barcelos Mila. Bom, gente, o pessoal vai verificar aqui se esse Insta fez tudo que precisava, né, para ganhar o prêmio. E a gente vai entrar em contato com você, tá bem?
Então, Barcelos Mila, pode ficar tranquila que o prêmio é teu. E agora eu vou sortear, então, outros números, pessoal, porque temos mais 2 números para sortear. Amiga, compartilha a tua tela que não deu para ver agora, na segunda vez. Putz, desculpa, pessoal. Agora estão vendo minha tela? Me dá um confirma. Agora sim. Ótimo. Obrigada, Lu. Desculpa, pessoal. Sorteando o número, então, o terceiro vencedor de hoje. Gabriela Cunha, 734. Então, a gente também vai verificar se a Gabriela fez tudo que precisava para ganhar o prêmio. E a gente vai entrar em contato contigo, beleza? E agora, vou realizar o último sorteio. Vocês estão vendo minha tela ainda? Eu espero que sim. Bom, como a Paty foi a primeira pessoa a ganhar, eu vou sortear um novo número, beleza, pessoal? Uma outra quarta pessoa. Vamos ver, então. Sortear número. Laura BR Zola. Então, a gente também vai ver se tu fez todas as coisinhas que precisava fazer para ganhar o prêmio. E a gente vai entrar em contato contigo mais tarde. E eu acho que é isso, pessoal. Então, eu fiz os 4 sorteios. Fiquem tranquilos, a gente vai entrar em contato com vocês que ganharam os prêmios. E é isso. Obrigada.